Questão 90, questão sobre meios de transporte. Aí, além de meios de transporte, essa questão também ela trabalha com urbanização, beleza? Aqui, naturalmente, a gente vai ter a competência de área 4, habilidade número 18, que mostra a circulação das riquezas pelo espaço. Texto 1, obra ambiciosa, né? Anunciada em 1992, o projeto do Rodoanel impressionou, uma rodovia contornando a maior região metropolitana do país, ligando 16 cidades e 10 estradas em um anel viário de 176 quilômetros. Para quem não sabe, você vai ter aqui uma determinada cidade, uma grande mancha urbana, tá bom? E aí, o que ocorre? Você tem grandes eixos rodoviários, tá certo? Você tem grandes eixos rodoviários que vão passar por dentro da cidade, né? Passar por dentro da cidade, com várias saídas, tá bom? Só que o que acontece? Quando você tem uma grande região, né, urbanizada, e você tem rodovias que rasgam essa cidade, porque, logicamente, toda cidade ela tem que ter os seus acessos, né? Por estradas estaduais ou estradas federais, eu estou falando de Brasil, tá bom? Já que ele está citando justamente aqui o país. Os caminhões, na medida que essa região vai se industrializando, vão ficando cada vez maiores. Maiores, vão começando a travar, são veículos que andam de forma mais lenta e acabam naturalmente atrapalhando um pouco, engarrafando, né? Ou seja, trazendo transtornos para dentro dos centros urbanos. Então, a solução encontrada foi construir os chamados rodoanéis, ou anéis rodoviários, que é justamente o quê? Próximo à entrada da cidade, você faz uma espécie de contorno, tá bom? Você faz uma espécie de contorno e você começa a tirar os caminhões de dentro da cidade. Então, o caminhão vem aqui e ele vai seguir para cá, né? Então, o que ele faz? Ao invés de ele atravessar a cidade, ele entra no rodoanel, contorna ele e aí depois segue viagem. Aqui, por exemplo, em Teresina, nós temos o início de um rodoanel que liga a BR-316 a 343, né, saindo ali depois do posto da Polícia Rodoviária Federal, no caminho de Altos, lá na 343 e lá na 316, próximo à zona sul da cidade de Teresina, né, já no caminho da cidade de Demerval-Lobão. A ideia é tirar os caminhões de dentro da cidade e deixar o trânsito fluir com mais facilidade. Beleza? Texto 2. O rodoanel você só pega em último caso, se tem necessidade. Aí você arrisca o rodoanel, porque vai consumir mais pela distância, vai pagar pedágio, naturalmente vai ficando mais caro, e tem muito risco de assalto, porque você não tem segurança, né? Então você tem um depoimento de um caminhoneiro. Observe que o rodoanel é uma estrutura positiva, no sentido do escoamento, do trânsito, da mobilidade, mas deve ter naturalmente toda a infraestrutura e segurança, inclusive para os caminhoneiros que vão transitar em estradas longas, na margem de cidades, com baixo índice de segurança. Aí ele diz, os anéis rodoviários em regiões metropolitanas são importantes obras para a circulação de riquezas, principalmente em países rodoviaristas, como é o caso do Brasil. Porém, os textos evidenciam uma contradição entre o que é bom e o que é ruim dessa obra em São Paulo, sendo estas, respectivamente. Observe que tem IU, IA, 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 IA. Então, do seu lado esquerdo tem que ser um benefício, do lado direito tem que ser um malefício. Fique muito esperto nesse tipo de questão, o Enem gosta muito desse tipo de questão, de fazer essa contradição. É bom por isso, porém é ruim por isso. Tá certo? O lado positivo é esse, mas o lado negativo é esse. Então, redução da quantidade de acidentes é um benefício? Lógico. Desemprego estrutural? Não, até porque você vai ter, com o rodoanel, você vai ter essa geração de empregos nesse segmento. Não entendi, Mário, preste atenção. A partir do momento que você tem um rodoanel, né, aí você vai ter o quê? Você vai ter a possibilidade de, nesse rodoanel, abrir empresas, lojas de conveniências, borracharia, postos de gasolinas, hotéis, entendeu? Farmácias, justamente para facilitar e atender aquela demanda daqueles motoristas. Então, não teria desemprego não aconteceria nesse sentido. E lembrar que o desemprego seria um desemprego geral, aqui é estrutural, é relacionado à tecnologia. Atenuação da emissão de gás de efeito estufa como benefício. Bom, o rodoanel ele não vai tirar os caminhões
do espaço, não vai tirar, até porque são motores a combustão interna, né? Então, se eu estivesse falando, por exemplo, do uso de caminhões elétricos, aí eu teria sim uma redução da emissão de gás de efeito estufa. Gentrificação não é uma coisa ruim no aspecto da infraestrutura, porque ele está falando do rodoanel, então é infraestrutura, então é um lado positivo. Também não marcamos a letra B. Letra C, redução dos assaltos. Bom, no próprio texto ele está falando da questão muito risco, né? Então, a letra C também eu coloco como falso. Barateamento dos custos com transporte. Poderia ser um benefício, mas ele fala aqui, ó, que no caso do Rodoanel de São Paulo, você tem que pagar pedágio porque acaba sendo uma concessionária privada que administra a rodovia. Resposta letra E, melhoria da mobilidade urbana, lógico, é um benefício, porque você vai tirar os caminhões de dentro da cidade, e a falta de segurança dos motoristas, que acaba sendo um ponto negativo. Por quê? Por ser uma rodovia, né, mais afastada, entendeu? Mais afastada assim, do perímetro urbano, para conectar os outros pontos de estrada e outras saídas para outras cidades, você tem um policiamento mais escasso. E aí você permite, lembrando que os caminhões que transitam ali naquela região metropolitana de São Paulo são caminhões com cargas múltiplas, né? Cargas relacionadas desde matéria-prima até produtos de alto valor agregado, como, por exemplo, uma máquina hospitalar que custa um dinheiro muito alto. Trânsito de celulares, trânsito hoje enfim, esses tocadores de música, né? Para não ter que falar marca, não estou brincando, mas esses eletroeletrônicos, né? Destacando principalmente celulares, é muito risco um caminhão transitar numa rodovia sem uma segurança efetiva, sofrer aí um assalto. Resposta letra E. Valeu, pessoal!